Está valendo o Estúdio Cultural de hoje para lá de esportivo com o nosso jornalista Diogo Viedo. Tudo bem, Diogo? Tudo bom, Quintana? Diogo, que é um dos donos do site Esporte Sul aqui de Santa Maria, e o nosso mestre Gilson Piver. Tudo bem, Quintana? Tudo bem, Gilson? Beleza. Gilson, que é jornalista esportivo, professor de rádio aqui do Centro Universitário Franciscano. E a nossa jornalista, quase jornalista formada, acadêmica, Nayara Lunks. Tudo bem, Nayara? Participação pessoal de casa? Tudo bom, Quintana? É isso mesmo. Quem quiser é só acessar lá TV Unifra, o Facebook da TV, e mandar a sua pergunta que a gente passa aqui para os nossos convidados hoje. O nosso programa de hoje ele é bastante especial. Afinal de contas, a gente vai analisar um pouquinho da cultura do esporte em Santa Maria. Também vai rolar um pouquinho de blues, interação com o pessoal de casa e algumas matérias para você. Por isso a participação tão esportiva hoje no nosso programa. Começando com uma pergunta de casa, da internet, Nayara. É isso mesmo, Quintana. O Diogo Brondani, ele manda uma pergunta aqui aos nossos convidados, especialmente para o Gilson, né? E ele diz assim, é o segundo ano consecutivo que o futebol de Santa Maria bate na trave. E ele quer saber, então, qual é o detalhe que falta para os clubes superarem esse chutinho a mais para entrar a bola no gol aí e levar para a Série A do Gaúcho. Diogo, vou deixar o Diogo, que é mais novo, né? Que vive mais o dia a dia. A minha participação ela é mais de ouvido dos jogos mesmo. E eu gostaria que o Diogo falasse, porque ele vive o dia a dia, né? Ou viveu o dia a dia da dupla Rional. De Diogo Brondani, que é jornalista formado aqui na casa, para Diogo Viedo, também jornalista formado aqui. Aproveito e mandar um abraço para o Diogão, né, nosso colega. É uma questão um pouco complexa, né, professor, responder tão rápido assim. Porque, tu tem uma hora. Vai lá. Porque o Rio Grandense e o Inter ficam nesse detalhe, né? A gente estava até conversando agora há pouco, antes, né, professor? Uma equipe que boa parte do campeonato ficou entre os 3 rebaixados, tem agora 2 chances para subir para a Série A, que é a União Frederiquense. Então o Inter, que liderou boa parte do segundo turno, acabou em 2 jogos perdendo até mesmo a classificação. O Rio Grandense, que no primeiro turno não foi bem, foi o melhor santamarense no segundo turno. Então o futebol, às vezes, ele é meio traiçoeiro e a gente ouve muito falar que não existe justiça no futebol, né? Ganha quem faz gols, né? Quem faz mais gols que os adversários, e talvez na reta final ali o Inter de Santa Maria tenha pecado em algumas partidas e o Rio Grandense foi eliminado numa decisão por pênaltis, né? Então foi no detalhe mesmo. No detalhe mesmo, os dois clubes fizeram 2 bons grupos para brigar, e são questões do futebol, né? Foi no detalhe mesmo que acabou eliminando as 2 equipes de Santa Maria. O Avenida venceu o Inter de Santa Maria na penúltima rodada aqui, que acabou culminando com a desclassificação dos alvirrubros, e depois veio no próximo domingo e venceu o Rio Grandense aqui por 1-0, depois nos pênaltis. Então foi no detalhe, Diogão, não tem como apontar especificamente, né, o que foi preponderante, mas se a pontaria tivesse um pouco melhor, né, os 2 clubes teriam avançado, mas acho que ainda Santa Maria merece um lugar na Série A, que cada ano parece que a gente vem beliscando, e que seja em 2015, né? Eu vou aproveitar a pergunta do Diogo, da internet, e da participação do Diogo aqui, que a gente conversou um pouquinho nos bastidores antes de começar o programa, falando da questão da cultura esportiva. Culturalmente, Santa Maria tem uma estrutura para ter um time na Série A? Ou é meio que na base, foi no detalhe, mas é meio que também numa questão, não quero dizer sorte, mas uma forma um pouco arcaica? Ou seja, monta-se um time, joga e vamos ver o que dá. Se não cair, é lucro. Mas se subir, maravilha. Não falta um planejamento mais a longo prazo, uma estrutura com apoio também de Santa Maria, para que, quem sabe, possamos ter um representante na primeira divisão? Eu também mando um abraço pro Diogo, né? Formado aqui na Unifra em jornalismo. É uma situação complicada, o nosso Diogo Viedo aqui presente falou. O Avenida foi o algoz, né, do Inter SM e depois do Rio Grandense, né, no segundo turno. Futebol, né, a gente fala em sorte, mas na realidade é aproveitamento, né? Você pode ter uma chance numa partida e fazer o gol e vencer por 1-0. Né? O Inter SM saiu de uma liderança, né, no segundo turno para um 5º lugar em 2 rodadas e foi eliminado. Né? Então, perdeu um jogo decisivo em casa e deixou para buscar a classificação fora
né, contra o Panambi, um time que precisava vencer para fugir do rebaixamento. Sem falar em questões extra-campo, né, que no momento decisivo, né, prejudicaram o andamento, né, da equipe, a qualidade da equipe. O Rio-Grandense foi criada uma expectativa positiva muito grande, ganhou do Avenida de Santa Cruz, veio decidir em casa e perdeu no tempo normal e nos pênaltis, né? Eu sou contra falar que pênalti é loteria. Não, pênalti é competência e você tem que ter também equilíbrio emocional na hora da cobrança. É claro que é diferente você treinar pênalti no treinamento e depois com o estádio lotado, a pressão, enfim, fazer essa cobrança com tranquilidade. É no detalhe que se decide o futebol, e na vida também, né? Algumas questões são definidas no detalhe. Agora, no momento decisivo, né, a dupla Rio-Nau não fez valer, de certa forma, um certo favoritismo ou o momento de definição, né? Um deixou para decidir fora, não deu certo. O outro em casa acabou não tendo êxito na decisão. A cultura esportiva, né, muitas vezes, ela acaba colocando por terra todo um trabalho feito, né, durante uma temporada, não vou dizer nem durante um ano, durante uma temporada. Ou você ganha ou você perde, né? Recentemente eu olhava um programa sobre a questão do futebol no Uruguai. E no Uruguai e até na Europa também, nem sempre aquela equipe que é a campeã, né, é a equipe badalada. É valorizado o segundo lugar, o terceiro lugar. E nós temos aquela cultura, então, de se ganhou, serviu, beleza. Se perdeu, está tudo errado. E não é por aí. Claro que o planejamento deve existir em vários setores da vida e no esporte também. E muitas vezes Santa Maria encontra dificuldades até para definir uma estrutura de grupo, uma estrutura diretiva para trabalhar nos clubes, e isso vem se arrastando já há algum tempo, né? Tem a questão financeira, que é preponderante na vida e no futebol, né? De certa forma, eu sou um pouco redundante, mas, né, os clubes que investem mais têm uma possibilidade maior de êxito. Cito o Ipiranga de Erechim, que tem uma estrutura boa, vem mantendo a comissão técnica ao longo dos últimos anos, e não é à toa que já tem vaga garantida aí no grupo de elite do futebol gaúcho em 2015. O que me preocupa um pouco nessa questão cultural que a gente falava há pouco antes de entrar no ar, porque tirando um pouco a questão dentro de campo, porque o jogo realmente, às vezes uma bola, um lance, uma jogada define tudo. Se o goleiro tivesse pego a tal bola, o pênalti, não tivesse errado, enfim. Mas a gente vem vendo algumas situações. O Rio-Grandense não é à toa que não sobe a primeira divisão há muitos anos. Desde 1978 que o Rio-Grandense não conquista o acesso. O Internacional de Santa Maria foi rebaixado em 2011, né? É o último ano na Série A. 2011. 2002 com muita dificuldade. 2013 essa dificuldade diminuiu um pouquinho. E esse ano de 2014, assim, dos três últimos, era o ano que se esperava. Foi o melhor ano, né? Se esperava mais, né? E a gente acompanha e torce para o esporte de Santa Maria. A gente nota o seguinte: primeiro, essa questão financeira. Mas como que a gente faz para resolver essa questão financeira? A questão do planejamento, a questão de angariar sócios, a questão de novos investidores. A pergunta que eu faço é o que vem dando errado e que a partir de agora estamos fora. Santa Maria não tem um representante na elite do futebol gaúcho, perdão. O que falta para o ano que vem um projeto, ou quem sabe daqui a 2 anos, subir de uma forma consolidada, para permanecer, para continuar, para disputar. A gente sabe que é difícil disputar um título com a dupla Grenal, mas permanecer na primeira divisão, pelo menos um representante de Santa Maria, é tão difícil assim? Acho que é um pouco mais amplo já, né, Quintana? Não só no futebol, né, que o Brasil, felizmente, mas também, infelizmente, é o país do futebol. Falta o que a gente insiste no próprio Esporte Sul, falta o apoio, né, da comunidade em geral apoiar
Não só o futebol, mas os clubes, né? A gente vê a dificuldade que é para o Rio Grandense e o Inter de Santa Maria conseguir disputar uma divisão de acesso, que é uma competição de 3 a 4 meses. E quiçá, como o professor comparou com o Ipiranga de Erechim, outras forças do interior do estado que mantêm suas atividades durante todo o ano, porque as empresas locais de determinadas regiões têm a cultura de devolver à sua comunidade aquilo que eles prosperam, né? Então a gente não vê isso aqui em Santa Maria. Santa Maria sim tem grandes empresas, tem empresas a nível nacional, uma das maiores em diversos segmentos, nem vamos citar aqui, mas que não dão retorno para a sua sociedade. Mas é esse apoio que a gente espera, Quintana. Culturalmente, o Inter de Santa Maria teve uma média de 3 mil torcedores por partida aqui em Santa Maria. Rio Grandense, no último jogo, que valia a classificação contra a Avenida, colocou também 3 mil torcedores no estádio dos Eucaliptos, que é um estádio um pouco mais acanhado em termos de capacidade. Mas aí a gente vê que Santa Maria tem sim torcedores, tem história. O Rio Grandense tem 102 anos, é verdade, ficou 2 décadas inativo. E o Inter completou também há poucos dias 86, de muita história, participações no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então, culturalmente, Santa Maria tem muita história, muita tradição no futebol e em muitos esportes. Mas a dificuldade é que a gente não tem em Santa Maria empresas que apostem e devolvam. Tem a cultura de devolver à sua comunidade aquilo que daqui eles extraem, que é a prosperidade, que a gente já vê na Serra, onde a colonização já foi um pouco diferente. A cultura das pessoas é mais cooperativa. As empresas que crescem lá devolvem de alguma forma. A gente tem cidades com 10 mil habitantes que é celeiro do mundo de futebol de salão. Vamos citar a CBF de Carlos Barbosa, não é mesmo, professor? As empresas de lá da região aportam recursos, investem no seu produto. E que aqui a gente não vê isso. Em seguida eu vou provocar mais vocês com isso, viu? Não penso que eu me canso, que eu me senti derrotado. A gente vai insistir nesse assunto, tô brincando. Mas para a gente ver possíveis soluções, como mudar essa cultura. A situação não vai mudar tão cedo. Mas a gente vai chamar a matéria agora. Gosta de blues, professor? Gosto. Então nós vamos ver agora como é que foi a sessão internacional de blues no Teatro 13 de Maio. A matéria bem bacana da Camila Joras vai mostrar para você como foi essa sessão na última semana. A batida do blues é importada, mas o guitarrista não. Solo Fishbone é gaúcho de Caxias do Sul. Eu comecei tocando nos anos 80, né? Eu tocava contrabaixo numa banda e depois, mas sempre gostei de guitarra, tal, né? A sonoridade da guitarra de blues e tal. Aí quando eu passei a tocar guitarra em 87, comecei a tocar guitarra numa banda, tal, aí comecei a me dedicar mais ao blues. Eu acho que o blues ele é um gênero musical americano que não é comum ao nosso ouvido natural, né? Os dedos afiados e o estilo musical inovador de Fishbone fizeram dele um dos maiores guitarristas de blues do país. Talvez assim as pessoas me considerem um guitarrista de blues de destaque, ou seja, que eu toco blues com fidelidade, porque eu me dedico bastante a ouvir, entendeu? E as coisas que eu tenho vivido, assim, que são mais destacadas, são as experiências que eu tenho tido com os artistas de fora, de blues mesmo, né? E os festivais que eu já toquei, assim, muito legais, tal, em São Paulo, no Rio. O ano passado toquei em Nova York, que foi uma experiência bem marcante, assim, a primeira vez que eu toquei num lugar que é um lugar tão competitivo em termos de música, né? E a aceitação foi super legal, então é a estrada que vai nos trazendo momentos marcantes. Solo Fishbone começou a tocar ainda nos anos 80. Apesar do forte movimento tradicionalista aqui no Rio Grande do Sul, foi o rock and roll a sua grande referência. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, um mais velho, 6 anos mais velho que eu. Então na época que eu tinha 9, 10 anos, ele já tinha 16.
Isso, não vou falar quando, senão você vê que eu sou velho. Não, mas lá pro final dos anos 70, entendeu? Eu nasci em 67. Então, aí, pô, ele tinha um monte de disco de Stones, de Led Zeppelin, de Jimi Hendrix, Eric Clapton, Johnny Winter. E aí eu era pequeno, tá? Mas eu sempre gostei de música, assim. Meu avô, ele tocava, tal. Então a gente sempre teve contato com a música, né? E aí meu irmão mais velho, com os amigos em casa, assim, eles ficavam ouvindo aqueles discos de rock e tal. E aí quando eles saíam, né, eles iam dar uma volta, sei lá. Aí eu ia lá no quarto do meu irmão e ficava mexendo nos discos, tentando achar as músicas que eu ouvia e que eu gostava, porque eles não me deixavam ficar junto. Tipo, sai daqui, guri, sabe? Com mais de 30 anos de carreira, Solon Fishbone fala um pouco sobre o cenário musical e a aceitação do blues aqui no país. Eu acho que a questão musical do Brasil ela mudou bastante nos últimos tempos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, vamos dizer assim, nos anos 80, no começo dos anos 90, não tinha tanta influência, né, não digo nem de samba, porque samba é um gênero musical que eu acho legal, mas de pagode, dessas coisas assim, funk, sabe? Isso praticamente não existia aqui. Então, toda a garotada de escola, tal, adolescente, tinha um conhecimento de rock, né, de blues, tal. Hoje em dia está mudando bastante isso, né? Está se criando uma nova geração, uma nova mentalidade, eu acho, e as coisas ficam um pouco mais difíceis nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, também o blues tem o seu público ativo e sempre muita gente que aprecia, né? Então, quem quer tocar blues tem que se concentrar bastante em buscar os detalhes, né, as coisas mais importantes, ouvir os grandes guitarristas e tal, para tu criar uma bagagem interna para depois, quando tu for te expressar, tu colocar para fora algo que faça sentido, né? É mais ou menos como, imagino, como um escritor, por exemplo. Um escritor, ele lê muito, ele, entendeu? Para depois, quando ele vai escrever, né, o texto dele, ele traz toda uma quantidade de informações que vem da leitura dele, né? Que maravilha, hein, professor Gilson? Curtiu um blues ali? Sim, batida tranquila, leve. O pessoal de casa deve estar estranhando. Cadê as bandas do Estúdio Cultural? O Diogo vai tocar a música pra gente agora. Não, tô mentindo. Na verdade, hoje a gente vai rodar algumas músicas que a gente gravou justamente desse espetáculo, dessa sessão internacional de blues. E aí o Robson me avisou agora que o tempo do primeiro bloco está um pouquinho estourado, então eu vou fazer a pergunta pro Diogo e o professor Gilson responder no segundo bloco, né? Que o Diogo estava falando dessa questão da falta de incentivo, da falta de recursos, da falta de apoio. Então eu vou fazer duas perguntas numa só. Essa é a realidade de Santa Maria. Em primeiro lugar, como mudar? Não se faz de uma hora para outra as pessoas incentivarem a questão financeira, a questão do esporte. Não tem como implementar uma nova cultura da noite para o dia. Segundo lugar, além da questão da falta de incentivo, os nossos diretores, as pessoas que comandam o esporte de Santa Maria, principalmente no futebol, que é a paixão do brasileiro, estão preparados para uma filosofia mais séria, mais profissional, para termos uma estrutura, mas isso no próximo bloco. Agora a gente confere um pouquinho mais dessa sessão internacional de blues que teve no Teatro 13 de Maio. Já voltamos.
E no fim de tudo, Pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Voltamos com o Estúdio Cultural, hoje bastante esportivo, na verdade, estamos falando sobre a cultura do esporte aqui em Santa Maria, falando mais sobre o futebol, que é a cultura, é o futebol, é o esporte mais prestigiado pelos brasileiros. E eu encerrei com uma pergunta no primeiro bloco ao nosso convidado, Diogo Viedo, jornalista, ao nosso jornalista e mestre, professor Gilson Piber. Deixo com vocês essa questão do que fazer com os atuais investimentos no esporte e a questão dos dirigentes, o preparo dos dirigentes para tocar o esporte de Santa Maria. Bom, professor, primeiro posso emitir minha opinião? Vamos lá então, já que comecei.
acho que tem muito a mudar, tem que evoluir aí na maneira com que os nossos clubes trabalham, Quintana. É verdade que tu colocaste, cabe uma reflexão, alguns procedimentos, vou citar que é uma área que a gente tem o maior conhecimento, os 2 clubes ainda não dispõem de uma assessoria de comunicação profissional, né? Algumas informações que o clube poderia ser tratadas de uma maneira mais ampla. Acho que a mídia, a comunicação tem um papel importante em transformar essa cultura, né, de falta de apoio, e os clubes, sim, para um tratamento mais profissional das 2 entidades, visando, né, uma volta à primeira divisão e espelhando em outras agremiações do próprio Rio Grande do Sul, tem algumas coisas que ainda precisam ser tratadas de uma outra forma, né? Como eu citei, a própria assessoria de imprensa dos clubes, que ainda é realizado ou de uma forma voluntária por estagiários que têm a paixão pelo esporte, mas que não tem sequer uma remuneração. Então, os clubes ainda precisam dar uma atenção especial para alguns aspectos. E, modéstia à parte, falando de o que fazer para mudar a cultura de Santa Maria, nosso projeto do esportesul.com, né, que é um veículo, um site de esportes voltado aos esportes da cidade, é o nosso propósito, né? É divulgar o nosso esporte de Santa Maria para que, aos poucos, a gente consiga ajudar a transformar, né? Não vai ser nós que vamos mudar essa filosofia, mas ajudar a propagar o esporte e, aos poucos, inserir nas pessoas, nas empresas, que o esporte é fundamental, né, para uma sociedade prosperar. Até se a gente pegar um dado da Organização Mundial de Saúde, a cada $1 investido em um projeto esportivo, são $5 que se economiza em tratamento de doença, né, e na saúde. Então, só por esse dado, eu acho que justifica qualquer atenção, da iniciativa privada, principalmente, para com o esporte, não só o futebol, né, Quintana? Claro que a paixão maior de nós todos brasileiros, inclusive a gente está aí à véspera de uma Copa do Mundo, mas também que as empresas comecem a olhar o esporte como um viés para progressão, uma mudança de toda a sociedade para melhor, né, cara? Mestre, complementando a pergunta para o senhor, a gente está falando da questão cultural do esporte. Não te parece que em algumas categorias, vamos pegar o exemplo da VF, ou quem sabe da canoagem, com um grupo que é um projeto social dos irmãos Ribeiro, que alguns outros segmentos esportivos e que têm talvez menor investimento, ainda menor reconhecimento, mas eles não parecem melhor organizados do que o próprio futebol? Eu creio que sim, e daí entra a questão dos intercâmbios. Tá? Vamos pegar os irmãos Ribeiro, né? O Gilvan e o Givago. Eles têm uma trajetória na seleção brasileira, viajaram o mundo inteiro, têm bons contatos e, claro, tem também resultados com relação às suas performances. Então, eles conhecem processos de gestão, né? Eles efetuaram intercâmbios, mesmo como atletas. Mas o atleta que é envolvido, o atleta que busca adquirir conhecimento fora da sua área de atuação, no caso dos irmãos na canoagem, na água, eles conseguem avançar nesse processo. Nós temos uma experiência no futebol, no sul do país, que é da Chapecoense, né? Várias vezes, né, já foi solicitado de dirigentes da Chapecoense virem a Santa Maria, ou fazer uma palestra, conversar com os dirigentes, ou os dirigentes daqui irem a Chapecó e sentirem como é que é esse processo. Isso não ocorre. O dirigente, muitas vezes, ele é um abnegado, né? E a gente não tira esse valor dele, mas ele age mais pela paixão do que pela razão. E o planejamento que não ocorre, as coisas são imediatas. Nós vamos disputar uma competição que começa em fevereiro e nós estamos montando o time em novembro, né? E isso não tem sequência, não segue. E a questão que eu perguntava no primeiro bloco do projeto, da falta de projeto, às vezes... Então essas experiências, elas precisam ser bem discutidas, ser bem avaliadas, né? Em alguns momentos há
as pessoas não gostam de conversar com as pessoas da academia, né? Porque as pessoas da academia, né, têm o nariz empinado, porque têm outras ideias, né? Mas é um caminho de buscar, através da área científica, estratégias que possam ser desenvolvidas, não no imediatismo, não só na paixão, não só na questão de eu ser abnegado, né? E ninguém sabe o que vai acontecer ano que vem com o futebol de Santa Maria. Ah, Gilson, mas nós estamos em maio, mas o ano já acabou para o futebol de Santa Maria, pelas informações. Ninguém vai disputar competições profissionais no segundo semestre, né? Temos a Copa do Mundo, vamos deixar passar a Copa do Mundo e vamos discutir isso então. Só que não há esse sentimento, daí o processo é imediato, a busca de recursos. O que eu vou oferecer para a tua empresa, Quintana, me apoiar? Uma placa de publicidade? Só isso? Então já entra mais a questão do apoio mesmo, né? Eu sou de Santa Maria, acho que o Diogo colocou bem, uma assessoria profissional de comunicação, um gestor, um administrador da área esportiva, que faça projetos, que elabore projetos e que busque recursos, né, nos vários ministérios em Brasília. Recurso tem, né? Não é novidade nenhuma que faltam projetos de qualidade para serem buscados esses recursos. Então essa é uma dificuldade, né? O dirigente, muitas vezes, ele não gosta de ser criticado. Ah, vai me criticar, mas tu não sabe a realidade, né? Tudo bem, ele é um abnegado, mas ele tem que saber também que muitas vezes só o fato de ele ser abnegado não significa que ele, né, esteja imune a críticas ou a sugestões que objetivam valorizar essas equipes, nos colocando, né, no lado da imprensa. É desagradável para qualquer um de nós e para aquele telespectador que gosta do esporte ficar mais um ano na divisão de acesso. Nós temos vários profissionais formados aqui na Unifra que derivaram para a área do esporte, que sonham em cobrir um gauchão da Série A, que sonham em cobrir outros eventos esportivos, né, da primeira linha. E trabalham. Tem vários exemplos aí, o Diogo, Bruno Teche, enfim, outros colegas que atuam em rádio. Tem esse desejo também. Então, quando os times de Santa Maria vão mal, quando o esporte de Santa Maria vai mal, né, esse sentimento de tristeza também nos atinge. Só que nós não podemos fechar os olhos para problemas que ocorreram, enfim, e as críticas buscam auxiliar para que não se repitam daqui para frente. E como mudar? Daí que eu digo, eu acho que fazer esses intercâmbios, estreitar laços. Buscar as referências de sim, sucesso. Estreitar laços com a Unifra, com a Universidade Federal de Santa Maria, com outras instituições do esporte, buscar junto aos nossos representantes, né, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, propostas, auxílios, enfim. Seria uma busca de profissionalização do esporte? Eu acho que é o caminho. A gente não pode ficar só na abnegação. Não pode ficar uma, duas pessoas trabalhando o ano inteiro. E chega um ponto que essas pessoas vão se desgastar, vão esmorecer pela situação que passaram, né? Então, eu acho que é importante ter essa proposta de intercâmbio, de analisar propostas, de ver como determinados clubes conseguiram superar as dificuldades financeiras, né? Que atrativos eu posso oferecer para o meu associado, para a empresa, além de uma placa de publicidade, né? Então tem caminhos. É preciso de novos programas, não só o programa aqui do Estúdio Cultural, mas a verdade é preciso que o esporte Santa Maria seja discutido de uma forma mais profunda, tem uma participação maior, seria também uma forma de ajudar. Sim, não é uma disputa de beleza, sabe?
que A sabe mais que B ou que B saiba menos que A. Né? Todos têm o mesmo objetivo, colocar Santa Maria no centro esportivo estadual e nacional. E por que não dizer internacional, como já foi. Né? Você falaste em todos têm o mesmo objetivo aí. Cabe mais uma pergunta que novamente se levanta em questões de os dois times montarem um novo time. A gente já discutiu tanto isso, mas é uma questão que vai vir novamente agora nesse próximo ano, já que os dois times não subiram. E aí, o que vocês acham dessa questão? Está tudo parado agora. Né? Esse assunto vai ser tratado depois da Copa, né, Diogo? O Diogo que vive o dia a dia. A verdade é que a cada final de ano se mobilizam dois grupos, um no Rio Grandense e um no Internacional de Santa Maria, que planejam ou tentam planejar uma maneira de angariar recursos, captar alguns parceiros pontuais, e a partir do que eles conseguirem, eles vão montar um grupo para 2 meses depois começar uma competição que vai manter o futebol em atividade durante 2, 3, 4 meses por ano. O ciclo que vem acontecendo. O que parece que esse ano, né, houve um bom senso de gastar aquilo que se arrecadou. Né? Não ampliar, criar novas despesas para... Nesse aspecto, a questão passional até deu uma evoluída, né? Eu acho que vale aí uns 2, 3 pontinhos, né? Então, essas questões positivas até, acho interessante, a gente critica bastante, fala bastante, mas teve alguma coisa, além dessa questão de recursos, né, de pagar os jogadores, enfim, de não ficar devendo nada. E aí, o que mais a gente teve alguma coisa a mais de positivo que os times podem levar aí para o próximo ano? O torcedor gosta de futebol. O estádio Presidente Vargas, né, como o Diogo disse, teve uma média de 3 mil torcedores. Né? O próprio torcedor do Rio Grandense, que é um estádio mais acanhado, também foi aos jogos. Né? Santa Maria gosta de esporte, gosta. Agora, não é uma cidade industrial. Tem empresas, né, mas o setor de serviços, né, é o setor mais pujante da cidade. Então, fica provado que o torcedor, dentro das suas possibilidades, e os empresários também, eu concordo com o Diogo que essa parcela de colaboração tem que ser maior, né? Mas, e daí? Além da placa de publicidade, né, no estádio, ou patrocínio nas camisetas, o que mais os clubes podem oferecer? Até para esse bloco a gente encerrar o assunto, a gente tem que chamar aí de uma reportagem, e o tempo vai passando. Em Erechim, foi interessante o senhor trazer esse case da Chapecoense, que fez eu lembrar de um case de Erechim. Lá em Erechim, a sensação não é desse apoio que tu disseste, não. O Atlântico agora vem tendo sucesso de forma até internacional. E quanto tempo faz que o Atlântico vem lutando? E não tinha apoio. Quanto tempo faz? E era um grupo de dirigentes que iam cada ano montando o time com recursos bem limitados, e agora com sucesso... Trabalho de médio a longo prazo. E agora com o sucesso do time, que agora começa a ter um retorno da torcida, uma identificação e a vinda de patrocinadores. Até então, não. E a conquista de resultados. E o Ipiranga, que tem os maiores estádios do interior do estado, média de 1.000 torcedores, 800 torcedores. Então, a realidade lá não é tão diferente da nossa. Talvez até tenhamos mais apoio lá do que aqui. Mas lá a situação não é tão mais tranquila assim. Então, e o que me preocupa, antes de chamar a Nayara, é a questão da credibilidade. Eu sei que vocês acompanham o esporte daqui no dia a dia. Diogo, tu no teu papel de apoiar, do site, mas um passado recente se sabia que os clubes gastavam mais do que podia, não se fazia um anúncio do que foi gasto, a contratação de jogador, venda de jogador, para onde é que foi esse dinheiro. Ações trabalhistas. Quantos processos existem nos dois clubes? E aí fica a pergunta, eu vou colocar meu dinheiro numa situação onde eu não tenho certeza no que vai ser empregado, a gente também tem que ver o lado do empresário. Então, algumas coisas precisam, quem sabe, mudar, para esse apoio vir também, não basta a gente só cobrar de um lado. Por isso que eu perguntei da questão dos dirigentes. Será que nós já temos um nível de profissionalismo? Mas a gente volta a conversar um pouquinho mais no próximo bloco sobre esporte. Nayara, temos agora alguma coisa para mostrar para o nosso telespectador de cultura? Temos sim, Quintana. A gente vai falar um pouquinho mais sobre música e eu convido vocês, então, a assistir uma matéria sobre o Frank Jorge, que esteve aqui na Feira do Livro falando sobre música e cultura. E agora você confere, então, uma matéria a respeito deste assunto. O
escritor Frank Jorge possui 4 livros lançados: Realidade, Chantilly Diversos, Crocâncias Inéditas, Vida de Verdade e Sem Aparente Significado. Textos de poesias e crônicas que possuem como característica o bom humor. Eu não assino assim como escritor, Frank Jorge. Eu publiquei livros de produções minhas que são, né, não exagerando a modéstia, mas são tentativas, são brincadeiras, né? A relação do porto-alegrense com a literatura surge ainda quando pequeno, ao se deparar com livros de Luiz Fernando Veríssimo. Foi lá pelos 12, 13 anos que caiu a ficha, principalmente sobre o Luiz Fernando Veríssimo, que estava ficando muito popular ali no final dos anos 70. Então foi um primeiro autor que eu me identifiquei, um primeiro autor que eu comecei a comprar livros e curti muito a leitura dele. E foi a influência dos livros que o aproximou da música. Jorge gravou com os Cascaveletes e Cowboys Espirituais. Hoje continua tocando com a Graforréia Filarmônica e em carreira solo. A mistura do rock and roll às tradições gaúchas ajudou Jorge a construir sua carreira. Foi por este motivo que ele veio a Santa Maria discutir a história e a permanência do rock gaúcho. O rock gaúcho, ele, de certo modo, ele já tinha algumas ocorrências, já tinha algumas bandas nos anos 60. O próprio Liverpool, que vai virar depois o Bicho da Seda, né? O Liverpool é de 69, o disco, o Bicho da Seda é 70 e poucos daí, mas ele vai adquirir justamente, né, esse volume, essa representatividade no cenário cultural, na indústria fonográfica, mais nos anos 80, né? E o que tem que observar sobre o rock gaúcho é que ele é multifacetado, eu gosto de dizer isso, né? Tu vai ter o TNT, o Cascaveletes, mas tu vai ter também o The Fala, o Replicantes, vai ter banda de punk, vai ter banda de heavy metal, estão inseridas num cenário de rock gaúcho. Até eu tento fazer puxar um link do quanto a formação do povo gaúcho é muito misturada. É o indígena, é o negro, é o elemento europeu, pelos italianos, pelos alemães, pelos portugueses, enfim. É um assunto bacana, interessante, assim, eu diria importante, um assunto gostoso, assim, porque senão as coisas se perdem, né? E tudo, aparentemente, tudo está na internet, mas está tudo solto, assim. Hoje em dia eu acho que o termo perdeu bastante o sentido, assim, tu falar em algumas pessoas. Eu acho que essa teoria do rock gaúcho ter mais a ver com os anos 80, ela é tão verdadeira, né, que se tu fala hoje em rock gaúcho, as pessoas já associam as bandas dos anos 80. E tu não fala nas bandas de hoje como se fosse o rock gaúcho de hoje. Escutarei o meu disco sozinho, dentro do meu quarto, na escuridão. Show de bola, a discussão aqui tá boa, inclusive durante a matéria ali, estão surgindo algumas ideias, mas a gente tem que ir para o intervalo, mas antes confiram mais uma música da Sessão Internacional de Blues que rolou no Teatro 13 de Maio.
Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Eu sou recicladora. Eu me considero uma profissional no que eu faço. Tudo que eu conquistei, eu devo a esse trabalho. As pessoas não conseguem entender quanto é importante para quem trabalha nisso. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto do que eu faço. Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Estamos de volta agora com o último bloco do Estúdio Cultural. O pessoal está assistindo em casa deve estar perguntando, o Quintana voltou com o Central do Esporte e com o cenário do Estúdio Cultural. Não, gente, a gente está falando sobre a cultura do esporte hoje. Afinal de contas, temos o futebol enraizado aqui em Santa Maria, mas infelizmente mais um ano de batemos na trave. Também tem um ano de Copa do Mundo, né? E a gente até teve uma participação bastante interessante do João Carlos Severino de Almeida, que em relação ao programa de semana passada, que a gente falou muito sobre a Copa do Mundo, sobre a questão do incentivo, os estádios, a torcida, e ele falou a seguinte frase: a educação acima de tudo. Dinheiro do nosso bolso, em primeiro lugar, tem que ser investido em educação. Fazendo uma crítica à questão das construções, a escolha de 12 sedes, em detrimento da Alemanha, que escolheu 8 na última Copa do Mundo, enfim. Como é que vocês veem essa questão cultural quando a gente fala de Copa do Mundo? Era para a gente estar com uma empolgação bastante grande. Inclusive, eu fiz essa pergunta para os nossos participantes. Qual é a sensação de vocês em relação a tudo que a gente vem acompanhando? O lado esportivo, mas também o lado social, o lado da educação, o lado do investimento, a questão de estádios não prontos, aeroportos, cidades. É claro que como é que é o nome do internauta aí que participou? É João Carlos Severino de Almeida. Eu concordo com o João Carlos sempre, né? Que a educação teria que vir em primeiro lugar que qualquer outra coisa, né? Mas acho que a Copa do Mundo, com certeza, sempre foi, pelo menos lá em 2007, quando o Brasil aceitou receber esse grande evento, sempre foi uma coisa que, um benefício, né? Que o Brasil poderia ter, mas infelizmente nos últimos tempos a gente tem visto um cenário um pouco frustrante, né, Quintana? Eu até, a última vez que passei na frente do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, nossa sede gaúcha da Copa, ali por fora do estádio parece mesmo que faltam 3 anos para a Copa, né? Mas, infelizmente, é uma marca já do nosso país, mas agora eu acho que é hora da gente começar a enxergar o que pode vir a ser de bom, né? É um evento grandioso, muito importante, e se nós brasileiros não ajudarmos a ficar uma imagem boa, o nosso país depois da Copa pode ficar um pouco mais difícil. Ainda né? dá tempo de deixar uma imagem boa? Não, eu digo de deixar uma imagem positiva. Acho que o povo, a receptividade, a educação que o tanto João Carlos afirma que a gente deveria ter em investimentos, agora a gente deve mostrar ela, né? E nós temos? Eu acredito que o brasileiro ele não é um povo ruim, né? Acho que a gente tem muita qualidade. Sabe por quê? A pergunta que eu te faço, a imprensa internacional está batendo muito na Copa do Mundo. Alerta para os turistas no Rio de Janeiro, na praia, para a questão da celular, carteira, matérias pesadas sobre a violência no Rio de Janeiro. A questão do transporte. Tem gente dizendo assim, ó, vão no jogo com o que dá e é isso aí. É que planejamento inadequado, tá? 7 anos para elaborar projeto, para executar projeto, e a gente sabe que
os estádios, né, boa parte deles não teve a sua conclusão, né, de obras propriamente ditas. Eu acho que dentro dos estádios, o jogo em si, não haverá problemas, né? Agora, as questões estruturais, aí todo mundo vê que não são as adequadas. Reclamar da Copa agora, aos 45 do segundo tempo, já passou essa etapa. Essa etapa já passou. Então, agora o esforço comum tem que ser buscado no sentido de oferecer uma hospitalidade adequada, de tentar auxiliar principalmente os turistas, né? Até porque os turistas não têm muito a ver com a situação. E eles vêm para cá para passear. Eu cito um exemplo. Tem gente que vai vir para a Serra, né? Vai ficar em Gramado, Canela, Caxias, Bento, e vai descer para Porto Alegre para ver os jogos. Então, na questão do turismo, né? Vai alavancar o país, né? O Rio de Janeiro em primeiro lugar, e em segundo lugar é Fortaleza, né, que os turistas buscam mais ou vão buscar durante a Copa. Então, ou nós tentamos amenizar essa situação que foi criada, né, por nossa incompetência, né? Eu digo nossa porque, como brasileiro, né, nós fazemos parte desse processo, porque dá certo e pelo que pode vir a dar errado, e tem que procurar agora amenizar todos esses problemas aí que foram criados, né, pela falta de um planejamento adequado, por não tocar as obras no tempo certo, correto, pela burocracia, né, eu digo burocracia mesmo, da papelada, de fazer andar essas obras. De certa forma, nós não soubemos fazer uma gestão correta da Copa, né? E agora, aos 45 do segundo tempo, não vai resolver nada, né? Dizer que está tudo errado, que tem que tentar amenizar essa situação. Pelo menos eu acho, né? Porque está em jogo o nome do Brasil. Você sabe qual é a minha opinião? Eu concordo com o professor Gilson. Como é que eu vou discordar de ti, né, mestre? Tem todo direito. Não, mas eu acho todo direito eu também acho. Em cima um debate interessante. Em cima da hora agora, vai ter Copa do Mundo, e eu acho que nós temos que procurar fazer o melhor. Não tem outra alternativa. Não só pelos outros, por nós mesmos, autoestima. Sim, o que a gente tem consegue outra fazer. Alternativa. Mas a parte que mais me irrita nesse processo todo, porque a gente poderia entrar nessa discussão, dinheiro para educação, dinheiro para isso, para aquele, outros hospitais, que na verdade, tem uma situação que diz que teve o João Figueiredo, ele não quis que tivesse Copa aqui, né? Mas ele não investiu em hospital e em educação também, então não adiantou nada não ter Copa do Mundo naquela época. Mas o que mais me irrita é a questão a culpa é tua. Não, a culpa é da Nayara. Não, a culpa é do Diogo. Mas vem cá, gente, desde 2008 vai ter Copa do Mundo. Só que a menos culpada nesse processo é a FIFA. A FIFA não pediu para o Brasil assumir a Copa. A FIFA não pediu. Quando o Brasil assumiu, aceitou o convite, disputou para sediar a Copa, o Brasil já sabia que receberia um caderno de encargos e que deveria cumprir esse caderno de encargos. E prometeu cumprir. Como os outros países cumpriram ou buscaram cumprir ao longo das edições do Mundial. E agora fica uma situação assim, agora a gente, só vou citar porque é mais próximo aqui para a gente discutir. Não vou discutir o aeroporto Salgado Filho, não vou discutir a questão do sistema de trânsito de Porto Alegre. Só o estádio, vamos se concentrar no estádio. As estruturas temporárias, os entulhos ao entorno do Beira-Rio que tu citaste agora há pouco. Até 2 meses nós estávamos discutindo se era a prefeitura, se era a presidência do Inter, se era quem era o jogo de empurra-empurra. Há 2 meses da Copa. E as telefônicas buscando um acordo para oferecer, né, um serviço de internet adequado, né, um serviço de telefonia celular adequado dentro do estádio. Então isso já era para estar pronto, né? Vamos combinar, desde o ano... nem é o ano passado, ano retrasado, enfim, estádios que não fizeram os jogos testes adequados, né? Então, tivemos estádios inaugurando no fim de semana com a rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Corinthians. Isso coloca por terra, e a gente bate na tecla, planejamento.
inadequado. E que também que é tão grave, né, professor? Talvez explique essa indignação do João, não sei se ele está tão indignado, que falta recurso para a saúde e a educação. O estádio Mané Garrincha, um dos primeiros a ficar pronto, custou 1,5 bilhão. O estádio mais caro do planeta. Só não foi mais caro que o estádio de Wembley, refeito em Londres. Mas um estádio mais caro do planeta custou 1,5 bilhão aos cofres públicos do Brasil. Além de não ser colocado dinheiro, o problema, eu acho, maior ainda é que está sendo retirado da educação. Porque além de não ter sido colocado e investido na educação, está sendo retirado da educação e da saúde para terminar de fazer esses valor acima do que aquilo que estava previsto. É que quanto mais atrasa, né, você precisa aplicar mais recursos, né, para tentar recuperar esse tempo perdido. Né? E aí, isso interessa algumas pessoas. Falando em tempo perdido, para a gente não estourar o tempo do nosso programa, a gente tem um vídeo bastante especial que a Nayara agora vai nos dizer, vai chamar da nossa recém-convidada aqui da Paula Matos, Nayara. É mesmo, a Paula Matos, que esteve aqui no programa Estúdio Cultural, então, que recebeu o prêmio Açorianos, ela lançou recentemente um vídeo, um clipe, que se chama Pra Você Dar o Nome, e a gente vai conferir agora aqui na tela. Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá. Que eu te quero é agora e não posso nem vou te esperar. Que esse lance de um tempo nunca funcionou pra nós dois. Sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez. Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem, ou deitada nos braços de um outro qualquer, que é melhor do que sofrer de saudade de mim como eu tô de você. Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo. Imagina só pra você. Quero é te ver dando volta no mundo, indo atrás de você. Sabe o que? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber que o que falta em você sou eu. Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá. Que eu te quero é agora e não posso nem vou te esperar. Que esse lance de um tempo nunca funcionou pra nós dois. Sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez. Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem, ou deitada nos braços de um outro qualquer, que é melhor do que sofrer de saudade de mim como eu tô de você. Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo. Imagina só pra você. Rezando pra um dia você se encontrar e perceber que o que falta em você sou eu.
Se a gente está sem time na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, pelo menos a gente tem uma cantora, né? Vencedora do Prêmio Açorianos, cantora Revelação. O Robson me avisou lá em cima que acabou o programa. Acho que o Robson não gosta de futebol, ele quer acabar o programa. O Robson é o cara que brilha até no nome, né? É, Robson Brilhante, né? Esse tem estrela. Não, mentira, eu tô brincando, a gente deu uma estourada no tempo. Mas é que é tão gostoso falar da questão do esporte e tentar discutir essa questão cultural, o que nós podemos mudar. E eu fiquei com a sensação que esse assunto poderia render muito mais tempo, o que é bom sinal. A gente pode outras vezes vir a falar, até mesmo durante a Copa do Mundo, depois discutir a questão do Esporte Santa Maria. A TV Unifra sempre está de portas abertas para essa dupla. Diogo Viedo, do Esporte Sul. Diogo, queria que tu divulgasse teu site para a galera de casa aí curtir. Obrigado, primeiro, obrigado, né, Quintana, professor, Nayara, sempre um prazer voltar à TV Unifra. Então a gente tem o www.esportesul.com, que é um site de notícia aqui do esporte da cidade, né? Todas as modalidades, né? Pessoal de casa aí quiser conferir o que acontece no dia a dia aqui da nossa cidade, da nossa terra, só acessar lá. Diogo, até fazer um elogio para ti no ar, que o teu site hoje é fonte para muitos jornalistas, aí, não só no futebol, mas em várias categorias. Você se tornaram uma referência no Esporte Santa Maria. Parabéns, conta com a gente, viu? Obrigado. Conte conosco. Mestre Gilson, meu eterno mestre Gilson. Obrigado pela oportunidade, Quintana. Um abraço para o Diogo, para a Nayara, para toda a equipe aí da TV Campus. TV Unifra, mestre. TV Unifra, né? Não, o professor tem um programa TV Campus, é o mesmo canal, o Canal 15 não tem TV problema. Unifra. Tem problema, professor, é o hábito, do costume não tem. Mas muita TV 15, que ele participa. É o Canal 15, é o canal das 15. TVs universitárias, não tem problema. É no 15. A gente divide a grade com a TV Campus, né? É no 15. E o mestre atua nas duas, né? Sempre que possível. Professor, mas brigadão, sempre é uma oportunidade. Parabéns pelo trabalho e para toda essa equipe. É uma oportunidade de aprender, viu? Aprender um pouquinho mais com o senhor. Interagir com todos é interessante. Ali, o pessoal do Esporte Sul faz um belo trabalho. São pessoas que estiveram com a gente. E o professor também é colunista do Esporte Sul. Nas horas vagas. O senhor tá sobrando horas no seu... Não. Tô brincando. Naira Lungas, a participação do pessoal de casa, o encerramento. A gente agradece, então, a presença de vocês, a pergunta dos internautas que mandaram pra gente. Muito obrigada. E quem quiser rever a programação também pode acessar lá o Facebook da TV Unifra e conferir novamente o programa e continuar aí discutindo com a gente. Você de casa também pode mandar sugestões, como fez o João Carlos, pelo e-mail tvunifra@unifra.br. Obrigado, João. Obrigado, Diogo, pela participação. Parabéns também pela Paula Matos. Obrigado a essa equipe, ao Márcio, o Otávio, Armando, o Robson lá de cima. E até a próxima semana, pessoal. Obrigado pela audiência. Tchau.